Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 6 de janeiro. Vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, nega pedido de prisão domiciliar à desembargadora presa na Operação Faroeste. Lígia Cunha é acusada pelo Ministério Público Federal de participar de suposto esquema de venda de decisões na Justiça da Bahia. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. Presidente do Supremo nega pedido para suspender remoção imediata de lixo de aterro irregular em Goiás. Ministro Gilmar Mendes determina posse de prefeito reeleito de Viçosa do Ceará. Presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de acusado de integrar quadrilha que aplicava golpes contra correntistas de banco digital. A vice-presidente do STF, ministra Rosa Weber, negou o pedido de prisão domiciliar da desembargadora Lígia Cunha, investigada na Operação Faroeste pela suspeita de vender decisões. Vamos ao vivo conversar com a repórter Marta Ferreira, que tem as informações. Oi, Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Lígia Cunha, foi presa preventivamente em dezembro por determinação do STJ. Ela é acusada pelo Ministério Público de receber propina em troca de decisões favoráveis em ações de regularização fundiária. Ela então recorreu ao Supremo porque queria ir para a prisão domiciliar, alegando ser do grupo de risco da Covid-19. No pedido feito ao STF, no entanto, a Procuradoria-Geral da República falou que ela omitiu o fato de já ter tido Covid-19. No entanto, segundo a Procuradoria, ao negar o pedido, a vice-presidente do STF, ministra Rosa Weber, concluiu que não há negligência por parte do local onde ela está presa quanto às medidas de prevenção para a Covid-19. Ela está presa aqui em Brasília, no batalhão da Polícia Militar. A Operação Faroeste investiga suposto esquema de corrupção praticado por um grupo formado por magistrados e servidores do TJ da Bahia, advogados e produtores que juntos atuavam na venda de decisões para regularizar terras no oeste baiano. William. Obrigado pelas suas informações, Marta. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, manteve determinação da Justiça de Goiás para a remoção imediata de lixo de aterro irregular no município de Lagoa Santa. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado considerou que existem fortes indícios de dano ao ecossistema ocasionado pelo terreno, com possíveis prejuízos irreparáveis às margens dos córregos da região. O governo de Goiás pediu ao Supremo a suspensão da decisão, alegando que a medida causaria grave lesão à ordem e à saúde pública e ao meio ambiente, uma vez que não há outra área adequada para o descarte de lixo no município. Ao negar o pedido do Estado, Fux afirmou que as alegações apresentadas precisavam ter sido devidamente comprovadas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou o imediato cumprimento de liminar para a posse do prefeito reeleito de Viçosa do Ceará. O ministro também advertiu o juiz responsável pelo caso por resistência à ordem do Supremo. Depois de ter o registro da candidatura cassado pela Justiça Eleitoral do Estado, José Firmino recorreu ao STF. Decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, de 31 de dezembro, permitia que ele fosse diplomado como prefeito reeleito. No entanto, isso não ocorreu. Por isso, o ministro do STF reiterou a decisão para que seja cumprida imediatamente. Para Gilmar Mendes, o juiz da 35ª Zona Eleitoral do Ceará opôs resistência a cumprir a ordem, por ter encaminhado pedido de esclarecimento ao gabinete do ministro. Segundo Gilmar Mendes, a decisão foi clara e inequívoca e competia ao juiz eleitoral realizar a diplomação dos eleitos de acordo com a legislação eleitoral. No despacho, o ministro advertiu que eventual novo descumprimento da determinação causará o encaminhamento de cópia dos autos aos órgãos disciplinares da magistratura. E 2 prefeitos eleitos que tiveram os registros de candidatura negados pelo Tribunal Superior Eleitoral recorreram ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a situação. Em Goiás, Aldair Henriques da Silva do DEM foi eleito prefeito no município de Bom Jesus de Goiás. Já Marcos de Araújo, cacique Marquinhos do Republicanos,
se elegeu para prefeito na cidade de Pesqueira, em Pernambuco. Adair teve o registro de candidatura negado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral em dezembro, enquanto Cacique Marquinhos está inelegível por decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Aldair Henriques foi condenado por crime contra o patrimônio público em 2009. O prazo de inegibilidade é de 8 anos, contados a partir de maio de 2015, quando foi extinta a pena aplicada ao político. Portanto, ela se esgotaria apenas em maio de 2023. Já Cacique Marquinhos foi condenado a 10 anos de prisão pelo crime de incêndio em Pesqueira. De acordo com o TRE de Pernambuco, a inegibilidade do candidato duraria até 18 de julho de 2024. Os dois recorreram ao Supremo Tribunal Federal alegando que seriam beneficiados pela decisão do ministro Nunes Marques, que suspendeu trecho da lei da ficha limpa no fim de dezembro. Na prática, essa decisão acabou diminuindo o tempo que um candidato ficaria inelegível. Uma das ações foi distribuída ao próprio ministro Nunes Marques, enquanto a outra foi distribuída ao ministro Gilmar Mendes. Em despacho publicado nesta quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes, relator do processo envolvendo Adair Henriques, determinou que sejam solicitadas informações à presidência do TSE no prazo de 5 dias. O ministro do STF pede que seja esclarecida a adequação da decisão reclamada às balizas e aos limites assinalados no despacho do ministro do STF, Nunes Marques, sobre a lei da ficha limpa. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai analisar pedido do PSOL que questiona a reeleição ilimitada na mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, encaminhou o pedido do PSOL para o plenário analisar artigo da Constituição do Estado de Roraima, que permite a reeleição ilimitada para os cargos da mesa diretora do Legislativo do Estado. No processo, o PSOL cita ainda o atual presidente e a mesa diretora, que ocupam o cargo desde 2015. O partido alega que, apesar da recondução uma única vez na mesma legislatura de dirigentes na Câmara dos Deputados e Senado Federal já tenha sido decidido no STF, a medida não se aplica ao Legislativo dos Estados. Por isso, quer impedir a posse do atual presidente da Assembleia Legislativa ou que seja determinada nova eleição para a função. O ministro Alexandre de Moraes pediu informações sobre o processo ao presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, à Advocacia-Geral da União e Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a lei de Mato Grosso que promove o servidor público de nível médio para cargo superior no Tribunal de Contas do Estado. Os detalhes com a repórter Viviane Novaes. Segundo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, 2 artigos da Lei 9.383 de 2010 permitem que servidores que passaram em concurso para nível médio sejam promovidos a cargo de escolaridade superior. É o caso dos taquígrafos, assistentes de plenário e técnicos instrutivos e de controle. Aras alegou que os artigos violam a Constituição Federal e que os servidores teriam que fazer um novo concurso público para cargos que exigem nível superior. O relator da ação direta de inconstitucionalidade é o ministro Gilmar Mendes. Ele já pediu informações à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que votou pela possibilidade de promoção dos servidores. E em julgamento no plenário virtual, o Supremo reafirmou jurisprudência sobre alcance de mandado de segurança impetrado por associações. Quem detalha essa decisão para a gente é a consultora jurídica Gisele Reis. Olá, boa noite. De acordo com a decisão do STF, as associações civis podem entrar com mandado de segurança sem que haja a necessidade de autorização expressa dos associados. Também não se exige filiação anterior à data do ajuizamento da ação. Nem é preciso apresentar lista dos associados. A associação, nesses casos, atua como substituto dos associados. Ela ajuiza a ação em nome próprio para defender interesse da coletividade que representa. É por isso que as decisões proferidas em mandado de segurança coletivo alcançam todos os associados, independentemente do momento da associação, alcançando inclusive os que se associaram depois. Esse já era o entendimento do STF e foi reafirmado na ocasião. A análise se deu num recurso extraordinário que veio do Tribunal de Justiça de São Paulo e discutia recálculo dos adicionais aos vencimentos de policiais militares da ativa e inativa.
O julgamento, que foi unânime, se deu no plenário virtual e, por ter repercussão geral reconhecida, essa decisão irá impactar todos os demais processos sobre esse assunto que tramitam no Judiciário brasileiro. E no próximo bloco, Justiça Federal volta a determinar que o Ministério da Saúde informe se feijões vendidos por pastor têm ou não eficácia no combate à Covid-19. Depois do intervalo. As imunidades são garantias constitucionais, com status de cláusula pétrea. É vedado à União, Estados e municípios instituir impostos sobre templo de qualquer culto, especificamente sobre patrimônio, rendas e serviços destinados a atividades essenciais. A Justiça Federal em São Paulo voltou a determinar que o Ministério da Saúde informe no site da pasta se os feijões vendidos pelo pastor Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, têm ou não eficácia no combate à Covid-19. Desde o ano passado, o pastor tem vendido sementes de feijão com a promessa de que a planta impede a contaminação pelo coronavírus. A nova decisão atende a um embargo de declaração apresentado pelo Ministério Público Federal. A Justiça Federal de São Paulo determinou que o Ministério da Saúde informe de forma expressa no site da pasta se o uso das sementes vendidas por até R$1.000 pelo líder religioso tem eficácia comprovada ou não no combate à Covid-19. A Justiça Federal de São Paulo considerou que o Ministério não cumpriu de forma adequada a primeira determinação da Justiça. Após a primeira decisão, no ano passado, o Ministério da Saúde divulgou no site apenas a importância de uma boa alimentação para se proteger do vírus, mas não citou de forma expressa a eficácia ou não do uso das sementes de feijões vendidas pelo líder religioso. Na nova sentença, o juiz federal substituto Leonardo Henrique Soares determinou que no comunicado oficial veiculado no site, o Ministério da Saúde faça referência expressa a feijão e sementes de feijão nos exatos termos da medida deferida, ou seja, se há ou não eficácia comprovada no combate à Covid-19. O Ministério da Saúde não respondeu sobre a decisão. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, manteve prisão de suspeitos de integrar quadrilha que aplicou golpes contra correntistas digitais. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, rejeitou o pedido para rever a determinação de prisão de um suspeito de envolvimento com fraudes bancárias. O homem faz parte de um grupo de 30 pessoas presas em dezembro. Os golpes virtuais eram aplicados a partir de links falsos de boletos de pagamentos. As vítimas eram induzidas a erro, dando acesso a dados privados como números de cartões bancários e senhas. Ao todo, foram 3.462 operações, que levaram a um prejuízo de quase 13 milhões de reais a correntistas do Nubank. As fraudes estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Maranhão no âmbito da Operação Ostentação. De acordo com a empresa, 84% do valor desviado foi destinado a contas mantidas no próprio Nubank de pessoas que informavam ter residência na cidade de Imperatriz. No STJ, a defesa sustentou que houve ilegalidade na prisão pela não realização da audiência de custódia e pelo fato de o desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão ter deixado de apreciar o pleito da defesa por entender não ser caso de plantão. Ao indeferir liminarmente o habeas corpus, o presidente da corte afirmou não haver ilegalidade no caso que justifique a concessão de liberdade. Para o ministro, não há como superar a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, sendo inviável o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares alternativas. O presidente do STJ também negou a prorrogação de saída temporária a presos do semiaberto em São Paulo. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou liminar em habeas corpus da Defensoria Pública de São Paulo, que pedia a extensão da saída temporária para visita à família a detentos do Estado até o fim da pandemia da Covid-19. Em meados de março de 2020, a Justiça de São Paulo suspendeu as saídas temporárias do ano das pessoas cumprindo pena em regime semiaberto. No fim de 2020,
foi concedida a saída temporária de 15 dias, sendo 10 dias relativos ao ano de 2020 e 5 dias ao ano de 2021. Em função do encerramento do período da saída e a obrigatoriedade do regresso ao sistema prisional, que ocorreu ontem, a Defensoria Pública de São Paulo impetrou o habeas corpus, primeiro no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde foi negado o HC, depois no STJ. A Defensoria entende que a diminuição da população carcerária, ainda que temporária, seria a medida mais efetiva para conter a pandemia dentro e fora das prisões. A Defensoria pediu ainda que, se não for concedida a extensão, alternativamente que o retorno fosse fixado em 24 de fevereiro de 2021, totalizando 50 dias de saída temporária, relativos aos 20 dias não usufruídos em 2020 e outros 30 dias a usufruir em 2021. Ao analisar o caso, o ministro Humberto Martins entendeu que o pedido de prorrogação com fundamentação genérica para todos os condenados e sem a observância de requisitos, como o prazo máximo do benefício de 35 dias por ano, contrariam a jurisprudência do STJ. Afirmou ainda que a pandemia não é hipótese de força maior a justificar em análise liminar, uma vez que já foi decidido anteriormente pelo tribunal que é preciso analisar a situação de cada preso para que seja individualizado o tratamento. Por isso, a liminar foi negada e o mérito do habeas corpus será analisado pela 6ª turma sob relatoria do ministro Nefe Cordeiro. O número de acordos trabalhistas celebrados pela Advocacia Geral da União aumentou quase 300% em 2020. As conciliações foram realizadas em ações que discutiam responsabilidade de autarquias e fundações em dívidas trabalhistas. A AGU ampliou o número de termos de cooperação técnica firmados com tribunais regionais do trabalho. O projeto conciliatório foi criado em 2018 e já produz resultados. Somente nos tribunais trabalhistas da primeira região da Justiça Federal, 332 acordos foram homologados em 2020. O número é bem maior que as 88 conciliações firmadas no ano passado e as 57 do período anterior. Os valores financeiros também são expressivos. Os acordos representaram 6 milhões de reais. Em 2019, a quantia envolvia pouco mais de 1 milhão. Ou seja, um número 5 vezes maior de dinheiro envolvido nas conciliações. O objetivo dos acordos é acelerar a conclusão dos processos trabalhistas. Os termos de cooperação criam procedimentos de uniformização dos trabalhos. Outra vantagem é desafogar a justiça e diminuir o número de atos processuais. Em uma tramitação normal, a estimativa é de que os processos ainda demorariam pelo menos 5 anos para serem concluídos. Para a sociedade em geral, o grande benefício é a economia aos cofres públicos, já que, para a realização de um acordo, é necessário concessões mútuas de parte a parte. E a contrapartida da Advocacia Geral da União para que o particular possa se manifestar favorável é um deságio de 15%, um dos menores deságios aplicados para a administração pública. Apenas com a aplicação desse deságio, desde o início do projeto em 2018 até agora em 2020, aproximadamente 1,2 milhão de reais já foram economizados aos cofres públicos. E agora a gente fala sobre o direito à moradia. Em Minas Gerais, um projeto social investe na capacitação e disponibiliza financiamento para mulheres que precisam construir suas casas. A reportagem foi produzida antes da pandemia do novo coronavírus. Casa, lar, residência, moradia. Por muitos anos, esses sinônimos previstos como um direito social no artigo 6º da Constituição Federal eram apenas um sonho distante para a Carla e suas 2 filhas. Há pouco mais de 5 anos, ela conseguiu construir alguns cômodos na ocupação Paulo Freire, que fica na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Primeiro a gente construiu uma lona, depois nós construímos de madeirite. E aí depois, com o tempo, eles fizeram a divisão dos lotes. E aí cada um fez a sua casa. Para chegar ao ponto em que está, a Carla colocou a mão na massa. As melhorias na construção só foram possíveis com a ajuda do projeto Arquitetura na Periferia. Criado a partir de uma pesquisa de mestrado da arquiteta Karina Guedes, o projeto tem como objetivo apoiar mulheres da periferia por meio de capacitação e microfinanciamento para que façam de forma autônoma e sem desperdícios as reformas de suas casas. O primeiro passo é justamente
elas apresentarem para a gente a casa delas e como que elas se relacionam com essa casa. Então, assim, ao contrário da gente chegar na casa e já ter o nosso diagnóstico, elas é que fazem isso primeiro, para não evitar essa sobreposição de demandas mesmo, né? Porque eu, como técnica, eu acho que tem que resolver o problema tal, né? Sei lá, de iluminação da casa. Mas para ela não é esse que é o problema, é uma outra questão, né? Então, elas primeiro aprendem a medir, a desenhar a casa, apresentam a casa pra gente, tira fotos, fala o que ela gosta, o que ela não gosta, discute com o grupo. E aí, a partir disso, a gente vai desenvolvendo o projeto com elas. Engana-se quem pensa que o método construtivo aqui seja apenas o de alvenaria. Para muitas mulheres, como a Carla, o processo aqui é afetivo, pois aprender a construir o próprio espaço é reconstruir a vida. Além de aprender sobre construções de casas, as mulheres vivenciam a experiência da escuta no atendimento psicossocial e, consequentemente, o fortalecimento da autoestima. Ter esse espaço dessa escuta especializada e uma escuta de uma pessoa que não fazia parte, né, desse cotidiano delas, assim, foi importante para esse processo de autoconhecimento dessas mulheres mesmo, né? Esse processo de empoderamento que é muito visível, assim, né? De antes do projeto para depois do projeto. Muito além do que só ter uma mudança no espaço físico, né? Tem uma mudança no nível emocional dessas mulheres também. Um dos principais conceitos praticados é o da cooperação. Todas as atividades são feitas em grupo. As mulheres se ajudam e criam vínculos comunitários. E para quem, na maioria das vezes, não tem como pagar por uma mão de obra, o conhecimento as torna independentes. Quando eu aprendi, eu fiquei uma satisfação enorme, porque tudo que tinha que fazer, eu tinha que pedir para os outros fazer, ou então tem que pagar. Hoje não, hoje eu não preciso ficar correndo atrás de ninguém. Eu conheço as coisas direito, entendeu? Para comprar, eu sei o que eu vou gastar para arrumar, se eu quiser fazer o meu piso aqui, eu sei o que eu vou gastar para arrumar. Então, para mim, foi maravilhoso aprender tudo isso. O projeto conta com a ajuda de organizações parceiras e já atendeu a mais de 60 mulheres e promoveu mais de 200 oficinas. Além de atuar em 5 localidades mineiras, o Arquitetura na Periferia já desenvolveu a ação em Recife e São Paulo, por meio de cooperação com outras ONGs. A professora destaca a importância de projetos como este e defende a garantia do direito à propriedade como mais um passo para a emancipação dessas mulheres. Eu diria que é um segundo momento do protagonismo, que é o protagonismo, isso aqui eu construí, isso aqui é meu, tem a minha identidade. O imóvel representa a minha própria identidade, mas eu preciso trazer garantias para ele. E uma garantia do ponto de vista jurídico fundamental é o registro. É o registro. Porque em caso de intervenção pública, aí eu vou ter o Instituto de Desapropriação, não vou ter o Instituto da Expulsão, porque se é meu, terá que ser desapropriado e você vai ter que receber por isso. Então, por tabela, você trabalha, é uma questão patrimonial, você trabalha uma questão de um protagonismo que é o próprio crescimento econômico daquela mulher, daquela família. Ter onde morar com o mínimo de conforto e privacidade proporcionou a Carla uma sensação de pertencimento. Prova disso é que, além das melhorias na residência, o que ela mais gostou de construir é o que está ao redor da casa. Para mim é uma sensação de liberdade mesmo. Hoje eu fico à vontade dentro da minha casa, tudo fechado, não passa ninguém na rua olhando aqui dentro. Então, para mim foi a melhor coisa que aconteceu para mim, foi de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já aprendi com as meninas e com o projeto, para mim foi fazer meu muro. Quem está comigo agora é Mariana Xavier, que está de volta com o quadro Pauta do Dia do Jornal da Justiça, depois de um merecido descanso. É verdade, novinha. Um recesso aí. Novinha em folha, vem 2021, né? Então, vamos falar do tema, então, que foi mais buscado aí na primeira, segunda útil do ano, que a gente falou, todo mundo, na verdade, falou, e a gente vai falar hoje também, sobre Enem. Esse é o nosso tema de hoje. Ótimo, vamos conferir. Gente, um abraço, até amanhã. A gente vai para o intervalo, então, rapidinho, daqui a pouco eu volto com Pauta do Dia.
Constituição de 88 representa um marco para a nação brasileira. Edificada na liberdade e na dignidade da pessoa humana, dedicou capítulo próprio à comunicação social, assegurando que não há exercício da democracia sem a liberdade de expressão. Por isso, o Livro da Liberdade, como intitulado pelo Dr. Ulisses Guimarães, garante de forma plena o exercício da liberdade de imprensa, sem restrição ou censura prévia, sendo seu exercício imprescindível para a democracia. O quadro Pauta do Dia está de volta, mostrando alguns dos assuntos mais buscados nessa semana no Google Trends, que é aquela ferramenta gratuita que mostra como um termo vem sendo pesquisado pelos internautas. Hoje a gente aborda o tema que liderou um ranking das buscas na primeira segunda-feira do ano, o Enem. A primeira prova impressa acontece no dia 17, domingo da semana que vem, e aí esse assunto aparece, como a gente vê aqui, com 2 milhões de buscas. A gente vê na tela aqui o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Ele é aguardado aí por milhares de alunos, porque essa é a porta de entrada para o nível superior, seja para ele conseguir uma bolsa em uma faculdade particular, entrar na universidade pública, né, sem fazer vestibular, ou também ter acesso ao financiamento estudantil. Bom, no dia seguinte, na terça-feira, a gente já tem uma segunda tela. E aí a pesquisa já apareceu nos trends dessa forma aqui, ó. Enem, local de prova, com 20 mil pesquisas. Então, os alunos estão querendo saber aí onde que vão fazer, né, onde eles vão fazer as provas. E agora a gente vê na próxima tela quais são os estados que estão buscando mais por esse tema. Em primeiro lugar, a gente vai ter o Piauí, em segundo lugar, o Maranhão, em terceiro, o Acre, depois o Amapá e depois a Bahia. E nas consultas relacionadas, a gente tem as seguintes questões. Como faz para ver o local da prova do Enem? Não estou conseguindo ver o local da prova do Enem. Como faço para saber o local da prova, a página do Enem e por aí vai. A gente vê aí nesse cantinho da tela todos esses questionamentos. E esse assunto ele tem sido muito debatido, não só pelos estudantes, mas por muitos profissionais da saúde também, porque com esse aumento dos casos do novo coronavírus, o INEP já disse que mesmo assim não vai adiar essa prova. Então, para a gente relembrar, o Enem estava previsto para acontecer em novembro de 2020, né, já foi adiado, esse primeiro adiamento acontece então agora em janeiro de 2021. São mais de 5 milhões e 700 mil estudantes confirmados, um número aí maior, 13,5% maior que em 2019. Então, bastante tema para a gente debater aqui no programa Pauta do Dia. Eu já chamo para falar comigo sobre esse assunto Ocimar Alabarce, que é doutor em educação, especialista em avaliações educacionais da USP, e também o Cláudio Meriovic, que é sanitarista da Fiocruz Brasília. Vamos ver se os convidados conseguem me ouvir aqui. Boa noite, tudo bem com os senhores? Doutor Ocimar, me ouve bem? Sim, boa noite. Bem-vindo aqui ao programa, doutor Cláudio, tudo certo? Tudo certo, boa noite. Maravilha. Bom, vou começar então com o doutor Ocimar. Doutor, você que é acostumado a lidar com esse tipo de avaliação, né? O Enem a gente sabe que é a porta de entrada para muitos estudantes, como eu expliquei aqui. Então, muitos estudantes estão ansiosos e não vem a hora, depois de um ano aí de pandemia, de um ano de, basicamente, escola online, né? Eles estão bem ansiosos com essa prova. Na sua opinião, esse é o momento certo para a realização da prova, né? Muita gente nem esperava essa possível segunda onda de Covid-19 aqui no Brasil, pelo menos não nessa rapidez, né, que a gente está vendo acontecendo. Qual que é a sua opinião? Bom, boa noite a quem nos assiste. Bom, já que estamos na TV Justiça, do meu ponto de vista, não é justo a realização do Enem nesse momento. Ou seja, nesse momento, a realização do Enem tende a se configurar como um quadro de injustiça. Vou explicar melhor. Do que se trata o Enem? O Enem é um vestibular. A despeito do seu nome, ele não examina o ensino médio brasileiro, ele na verdade, é constituído por instrumentos, são as provas, que medem as proficiências, os conhecimentos, os domínios dos candidatos. E esses conhecimentos, de onde provêm? De duas fontes, basicamente, do ensino e do estudo. Ora, nós tivemos um ano onde a imensa maioria dos alunos praticamente não tiveram ensino, ou tiverem condições muito precárias, e um pequeno número talvez tenha podido desfrutar, né, daquilo que a gente chamaria de condições normais de ensino. Então, desse ponto de vista, os alunos não tiveram a preparação devida. Acontece que o Enem se configura como uma disputa
porque eles serão hierarquizados, os candidatos, de quem sabe mais para quem sabe menos. De outro lado, como eu mencionei, esse conhecimento que é medido no Enem provém também do estudo, do esforço de cada um. Mas esse esforço não acontece no éter, no abstrato. Ele acontece em condições dadas, objetivas. E a grande maioria dos estudantes, especialmente os que estavam no ensino médio em 2020, tiveram as condições de estudo extremamente prejudicadas. O problema é que isso não afeta igualmente a todos. Porque se afetasse igualmente a todos, não haveria problema. Porque nós sabemos que alguns alunos dispuseram de melhores condições, tanto em escolas públicas como em escolas privadas. Eu destaco as escolas privadas, que embora representem apenas 12% das matrículas do ensino médio, mas mesmo no interior desse grupo, nós temos uma grande diferença de condições de estudo dos alunos, e mesmo de acesso às escolas para suas aulas remotas. Portanto, a pandemia não criou essas condições adversas, mas ela intensificou. E, portanto, você entra num processo de disputa em que alguns alunos tiveram melhores condições que eles não controlam, que dependem das suas famílias, para disputar as vagas, como você, Mariana, bem lembrou no início do programa. Então, muito sinteticamente, a realização do Enem, neste momento, do meu ponto de vista, não configura um elemento, digamos, de justiça social ou educacional. Para terminar, como você mencionou, o Enem é a porta de entrada para, por exemplo, universidades públicas ou mesmo universidades privadas, onde os alunos não pagarão, mas não pagarão porque há uma remissão de impostos. Portanto, trata-se, no fundo, de um bem público a ser distribuído. Para quem que eu distribuo esse bem público? Essa é uma questão de justiça que me parece muito importante e sobre ela depois podemos aprofundar um pouco mais. Obrigada pela sua opinião, doutora Silva. Já eu quero saber também as consequências da gente não ter, né, o Enem aí por mais de um ano, né, se ele realmente for adiado, se as condições piorarem, o que o INEP já disse que realmente não vai adiar. Bom, vamos falar então, doutor Cláudio, dessas condições sanitárias para a prova, né? Os dados são os seguintes: quase 6 milhões de participantes, né, estudantes, espalhados por 200 mil salas pelo Brasil, para tentar reduzir aí o risco da contaminação pelo coronavírus. A ocupação dessas salas, elas vão ser aproximadamente de 50% da capacidade total, ou seja, uma sala que comporta, né, 40, vão ter só 20 alunos. Na sua opinião, como é que o aluno faz para se proteger? Esse já é um protocolo de segurança? É tudo bem fazer essa prova? Qual que é a dica que o senhor pode dar para a gente? Bom, acho que a primeira questão é que não está tudo bem. Quer dizer, a prova foi adiada de novembro porque havia um risco muito grande nos meses precedentes em juntar um monte de adolescentes e supervisores, professores, etc., em espaços confinados durante a epidemia. De lá para cá, a situação piorou. E aquilo que todos os colegas com quem eu converso, e a minha opinião também, prevêem para esses próximos 15 a 30 dias, é de uma piora rápida do quadro, especialmente por causa do comportamento que houve no final de ano. Quer dizer, tudo estaria ótimo se, com a decisão de não fazer em novembro, tivessem sido tomadas medidas para que a epidemia fosse contida. Como isso não aconteceu, a epidemia vem aumentando de lá para cá e deve aumentar ainda muito mais nesses próximos dias, ao longo do mês de janeiro e do mês de fevereiro. Então, vamos nos lembrar que neste final de ano, todos vimos as cenas pelas TVs, eu pessoalmente horrorizado, espero que muitos horrorizados com isso, quanto ao comportamento, principalmente do jovem. Foram para festas, para viagens, para baladas, bares, etc. E é este mesmo grupo, em termos de faixa etária, um pouco mais, um pouco menos, que se reunirá para fazer as provas do Enem. Então, é claro, primeiro eu não acho que essa decisão devesse caber ao INEP. Essa é uma questão muito maior no país, porque isso não é um risco apenas para esses estudantes. Isso é um risco de mais um degrau na curva de ocorrência da doença, dada pelo próprio Enem, de que estudantes se contaminem e levem a doença para casa, a gente tenha um novo aumento. É claro que o ideal seria que o Ministério da Saúde se pronunciasse, mas parece que ele está ausente nesse momento, ou que houvesse uma consulta um pouco mais ampla. Não é esse o cenário que nós vivemos. Supondo que o Enem não seja adiado, que ele exista de fato,
são necessários cuidados por parte dos estudantes e principalmente por parte dos organizadores. Se eu fizer essa média de 6 milhões, aproximadamente, por 200 mil salas, eu tenho 30 alunos por sala. Isso é uma multidão quando se fala de transmissão da doença. Mais grave que isso, esses alunos ficarão durante 4, 5 horas e meia dentro do mesmo espaço confinado. O maior fator de risco para a transmissão da doença é deixar pessoas por um período longo num mesmo espaço fechado. Então, é isso que provavelmente vai acontecer caso o Enem seja confirmado. Ele está confirmado, já a gente vai dar as dicas, né? Quem sabe ele vai ser adiado mais para frente, mas até então a posição realmente do INEP é que ele aconteça. Agora, deixa eu perguntar aqui, voltar a minha pergunta aqui para o doutor Ocimar, em relação ao nível de dificuldade dessa prova, né? Tendo em vista que a gente teve aí um ano difícil, que nem todo mundo conseguiu ter esse acesso, né? O senhor mencionou aí a desigualdade que ficou ainda mais exacerbada nesse período de pandemia. Pode ser, né? Agora sua opinião mesmo, um achismo, pode ser que essa prova também não seja tão rígida, não seja tão difícil para os alunos, ou não, esse nível de dificuldade vai ser igual aos outros anos? Mariana, com todo respeito à sua pergunta, porque essa é uma preocupação muito importante, a dificuldade da prova, e daqui a pouco, se houver tempo, eu vou falar do Enem digital. Do ponto de vista do Enem, isso é irrelevante. A prova pode ser fácil ou ser difícil. É um protocolo para definir o que é uma prova fácil ou difícil. Agora, a questão é o resultado de cada aluno. Se a prova for difícil, o candidato com a primeira posição talvez tenha uma nota menor do que se a prova fosse fácil. Porque trata-se de ordenar os candidatos. Pensem numa corrida. Vamos imaginar uma corrida numa pista de tartan e uma corrida numa pista de areia. Na de tartan é mais fácil correr do que numa pista de areia. Agora, qual é a tarefa, o objetivo de uma corrida? Definir quem é o primeiro, quem é o último e quem fica em posições intermediárias. Então, a dificuldade da prova não é a questão mais importante. A questão mais importante é a posição do indivíduo em função das suas condições de estudo e de ensino. E o problema não é também a diferença em si mesma, porque a diferença, desde que o Enem existe, a partir de 1998, ela existiu porque ela mede a diferença de conhecimento. O problema agora é desigualdade. O que é a desigualdade? Não é diferença. A desigualdade é quando um determinado atributo faz com que um determinado grupo tenha menos do que outro. Um determinado atributo favoreça ou prejudique um determinado grupo. Então, alunos, por exemplo, que só puderem estudar com o celular, estiverem em condições muito piores do que aqueles alunos que, por exemplo, puderem estudar com um desktop. Ou com maior acesso, com maior conectividade. Então, esse é o problema do Enem, não é exatamente a prova em si. Não que a prova não tenha as suas especificidades, os seus problemas. O objetivo do Enem, que é hierarquizar os candidatos. Em tese, deveria hierarquizá-los, classificá-los, ordená-los apenas pelo conhecimento, fruto, sobretudo, do esforço de cada um. No entanto, quando essa ordenação sofre interferência dessas condições de ensino e de estudo, então nós passamos a ter uma situação de desigualdade. Quero lembrar que a pandemia ela não criou a desigualdade. A desigualdade, por exemplo, o racismo, existe desde que o Enem existe e há estudos mostrando isso. O problema é que a pandemia exacerbou. Desse ponto de vista, que a discussão de quando fazer o Enem, a despeito das condições sanitárias que o Dr. Cláudio mencionava, diz respeito do caso das medições do Enem, diz respeito a isso. Quando realizar o Enem de tal maneira que essas condições em que os alunos vivem, o que nós chamamos de nível socioeconômico, não interfiram tanto nos resultados. Eu quero só, para terminar, lembrar os alunos de escolas privadas. Com a política de cotas, eles disputam metade das vagas. Nos últimos 100 anos antes das cotas, eles ficavam com praticamente todas as vagas dos cursos mais concorridos. Agora, eles só disputam metade. Então, entre eles, também há esse efeito das condições de vida dos alunos. Portanto, mesmo junto dos alunos das escolas privadas, esse problema de justiça social se coloca. Como resolver isso? Não há uma solução. Há algumas alternativas. Uma delas teria sido, por exemplo, deixar o Enem para o meio do ano. As universidades começariam com os veteranos e adiariam o ingresso dos calouros
para a metade, né, para o segundo semestre de 2021, e depois eles iriam compensando. Agora a medida foi tomada, né? Professor, existe algum prejuízo nessa questão? Por exemplo, se o Enem realmente fosse feito em julho de 2021, né? Se a gente adiasse mais uma vez, existe algum prejuízo ou só mesmo para os alunos que acabam atrasando essa entrada no ensino superior? É claro que, do ponto de vista pessoal de cada aluno que aspira a ingressar na educação superior, nós temos que respeitar essas aspirações muito justas. Mas o problema é que nós não estamos falando de um ou de outro aluno, estamos falando de um amplo conjunto, né? O Enem mobiliza, inclusive, milhões de alunos, inclusive aqueles que já concluíram o ensino médio há muito tempo. Então, o problema é como fazer uma disputa a mais justa possível, como distribuir um bem público. Essa que é a grande questão, a que me incomoda. Eu sei que existem particularidades, questões técnicas, inclusive, como organizar as provas, mas a minha questão é a seguinte: eu tenho vaga, por exemplo, nas universidades públicas. Para quem que eu distribuo essas vagas? A resposta que se deu nos últimos 110 anos, desde que começaram os vestibulares no Brasil, para os alunos que sabiam mais daquilo que o ensino médio ensina. Ora, nós sabemos que esse conhecimento que os alunos têm, eles não dependem só dos seus esforços pessoais. Não é um mérito apenas, exclusivamente pessoal. Concorrem também as condições em que os alunos vivem. E essa situação de pandemia agudizou as chamadas desigualdades. É por isso que o adiamento, por exemplo, a metade do ano, não resolveria todos os problemas, é bom que se diga. Porém, do meu ponto de vista, atenuaria. Eu sei, como o Dr. Cláudio mencionou, há uma agudização no cenário sanitário. Talvez eu nem sei se no meio do ano nós teríamos essas condições, mas eu estou raciocinando lá em novembro, quando se começou a cogitar, né, o adiamento do Enem. Então, tratar-se-ia de uma atenuação dessas chamadas desigualdades sociais e educacionais. A grande verdade é que a gente não tem como prever, né? A gente não tem um calendário oficial de vacina, a gente não sabe como que a pandemia vai evoluir daqui para frente. Isso realmente pode ser que até julho, por exemplo, não esteja resolvido. Não quero que isso aconteça, mas a gente tem que trabalhar e debater aqui todos os cenários, né? Cláudio, a questão da máscara, né? A gente mencionou aqui agora há pouco que o aluno pode ficar até 5h30 dentro desse local de prova, né, que é o tempo máximo para a realização da prova. E a gente sabe que, por orientação do Ministério da Saúde, a cada 2 horas, máscara de tecido a gente deve trocar. Então, os alunos estão realmente aptos a levarem, né, mais máscaras para fazer essa troca e garantir essa segurança. Eu queria a sua opinião sobre essa questão e como que isso deveria ser feito dentro de uma sala com todos esses alunos, né? Qual que é a maneira mais segura? Bom, é claro, há atitudes individuais para que cada aluno se proteja os colegas, e atitudes que dependem do ambiente e da organização. Em relação especificamente à máscara, é isso mesmo, quer dizer, todos os alunos, todas as pessoas presentes ali devem estar com máscaras bem ajustadas ao rosto, máscaras de tecido ou máscaras descartáveis, e trocá-las ou a cada 2 horas ou até mesmo antes disso, se elas ficarem úmidas antes disso. Para isso, eles devem levar um saquinho plástico, alguma coisa, para descartar a máscara que foi utilizada e imediatamente após higienizar as mãos com álcool gel, que deve ser fornecido pela organização, porque muitas vezes o ato de tirar a máscara, se não foi feito com cuidado, ele pode contaminar as mãos, e aí que vão contaminar as superfícies, a caneta, a própria prova, inclusive, e ao higienizá-la com álcool, esse risco fica reduzido. Perfeito. Agora, professor, em relação à questão da máscara, a gente já entendeu aqui como é que funciona, né? Mas o senhor tocou em um assunto que é importante, que é a organização de todo esse evento, digamos assim, né, no dia da prova. Porque, na verdade, a aglomeração pode ser, inclusive, até na hora de entrar, na hora de procurar a sala, né? O INEP já divulgou algumas questões de segurança, disseram que vão ter marcação no chão, mas a gente está lidando aqui com jovens, e jovens que muitas vezes, infelizmente, não levam essa questão da contaminação tão a sério, como vocês mesmos mencionaram aqui no início, que nesse final de ano a gente viu essas cenas, né? Isso também é preocupante. A gente se preocupa com o comportamento dos jovens, acho que a gente deve se preocupar especialmente com o que a organização do Enem vai fazer para dar conta disso.
Os jovens, no momento da prova, eles estão preocupados em chegar no horário, encontrar sua sala, chegar rapidamente e cuidar das suas condições. Não é num dia de prova de Enem que os alunos estão preocupados em fazer qualquer tipo de aglomeração, etc. Isso só vai acontecer se as condições não forem bem tratadas para que não aconteça. Então, esses cuidados devem começar, inclusive, fora das escolas. E muitas vezes nós vemos que as aglomerações estão nos portões externos das escolas. Então, vai ter que ter alguém organizando a fila fora da escola, ainda que essa fila vai dar a volta no quarteirão, porque são muitos alunos. Alunos que estarão preocupados com os tempos. Então, essa deve ser uma preocupação importante, de que os tempos, eventualmente, tenham que ser flexibilizados, inclusive, para que não haja aglomeração naqueles momentos finais, quando se aproxima da hora de fechar o portão, ou no momento em que em que cessa o prazo final e todo mundo sai de uma vez. Agora, além disso, eu não sei qual é o tipo de mecanismo que o INEP tem para se certificar sobre as condições de cada escola. Não basta dizer que a ocupação das salas é metade da usual. Primeiro, porque muitas vezes essa usual já é muito grande, então mesmo sendo metade, continua sendo grande. Em segundo, porque se essas pessoas vão ficar durante horas no mesmo ambiente, a ventilação tem que ser muito boa. Então, por exemplo, salas sem janelas ou em que as janelas não abrem, deveriam estar proibidas. A maior parte dos aparelhos de ar-condicionado das escolas não renova o ar interno, apenas resfria o ar. Então, a realização em locais que têm essa característica deve ser proibida. As salas devem ficar com a porta aberta e janelas abertas. Salas que não possam ser assim, não podem ser usadas no Enem nas condições sanitárias que a gente se encontra hoje. E, de preferência, com o uso de ventiladores, de outros instrumentos que possam melhorar ainda um pouco mais a circulação do ar. A gente até tentou contato com o INEP, né? A gente pediu a participação deles aqui no programa até para esclarecer essas questões. A gente está aqui debatendo, são opiniões pessoais, mas o INEP, infelizmente, não pôde participar. Então, a gente fica somente com as informações oficiais mesmo do site que foram divulgadas pela imprensa, né? Doutora Cimar, para a gente fechar, eu queria falar um pouquinho, já que a sua experiência é grande, né, nessas avaliações educacionais, na questão psicológica desses estudantes que estão aí, né, já vieram de uma sensação aí de um adiamento e agora com essa questão da segunda onda da Covid, muitos alunos realmente estão preocupados e isso também é um fator que a gente tem que levar em conta, né? O nervosismo na hora da prova. Sim, inclusive há estudos, né, que a gente tem feito com outros pesquisadores, né, mostrando impactos dessas condições no resultado dos alunos. A gente chama isso de desempenho. Muito rapidamente eu quero ilustrar o seguinte. Quando alguém estuda, se preparando para uma prova, essa pessoa acumula um determinado conhecimento. É esse conhecimento que, em tese, a prova vai medir por uma série de procedimentos, no caso do Enem, usando a teoria da resposta ao item. Bom, então, quando alguém vai realizar a prova, portanto, vai efetivar o seu desempenho, existem alguns fatores, né, e são 3 grupos de fatores que pesam para esse desempenho. A regra de ouro é a seguinte: o conhecimento com o qual alguém entrou para fazer uma prova nunca aumenta em relação ao desempenho. Nunca aumenta. Tudo, infelizmente, concorre para que o desempenho seja menor. Então, vamos começar. A primeira coisa é com relação à prova. A prova precisa ser bem feita de uma certa maneira para não criar obstáculo. Isso não nos compete agora discutir. Há um segundo fator, que são as condições. O Dr. Cláudio mencionava a questão da ventilação. Doutor Cláudio, nós temos estudos mostrando, por exemplo, como que salas muito quentes, pouco arejadas, mesmo fora da pandemia, elas tendem a produzir desempenhos menores em relação a outras salas, por exemplo. Muito barulho, são os fatores, né, das condições de aplicação da prova. Agora, vamos falar do último elemento, que talvez seja a sua pergunta, Maria. As condições chamadas psicológicas ou subjetivas. Então, eu quero dar uma orientação. Marcada a data, o Enem previsto, tomando-se todos os cuidados possíveis e necessários, a regra de ouro é a seguinte: não se desesperar. Cada um aprendeu o que aprendeu, tem que valorizar isso. Então, a grande dica, né, eu digo isso por organizar provas desse tipo, é a seguinte:
não sair realizando a prova, item a item, questão a questão. Primeiro, manusear a prova como um todo. Isso, inclusive, diminui um pouco a ansiedade. E nesse manuseio, já ir procurando identificar aquelas questões que o candidato considera para ele que são as mais fáceis. E assinale-as. Feito esse primeiro sobrevoo, digamos assim, à prova, então ele começa a realizar as questões que ele identificou como as mais fáceis. Depois, ele tenta identificar aquelas questões que, embora não sejam as mais fáceis, ele considera que pode enfrentá-las. Então, as realiza. Depois vão sobrar aquelas questões, né, que ele considerou as mais difíceis. Então, no tempo que resta, ele já garantiu aquilo que para ele era mais fácil. O que é mais fácil? Que ele tem condições de enfrentar aquela tarefa. A questão é uma tarefa. Ótimas dicas, é isso. Finalmente, as questões mais difíceis. Fazendo isso, certamente, ele terá valorizado o conhecimento com o qual ele entrou para realizar a prova. Tá certo. Bom, agradeço demais vocês dois aqui, doutora Simar, doutor Cláudio. Muito obrigada pela presença. Uma boa noite. Nosso programa fica por aqui. Só um recadinho final antes da gente encerrar. Caso você, estudante, tenha algum sintoma, né, algum sintoma que apareça aí na véspera do exame, o indicado é ligar para o número 0800 61 61 61, informando isso. E aí essa prova, então, vai ser reagendada, tá? Site do INEP também, para que você possa conferir todas essas regras, enem.inep.gov.br. Esta edição, então, do Jornal da Justiça fica por aqui. Você pode rever o jornal e o nosso quadro Pauta do Dia lá no canal do YouTube, youtube.com/TV Justiça Oficial. Boa noite, até amanhã.